Santo. Essa música, essa letra, foi o cântico de Maria. Não, isso é errado. O anjo do Senhor disse a Maria, né? Essa mensagem: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Senhor nessa noite diz para nós também: está sobre nós, está em nós o Espírito Santo do Senhor, aquele que é o nosso consolador, aquele que é o nosso refúgio, aquele que nos guia, que nos orienta. Vamos cantar até Jesus? Graça e paz, igreja. Amém. Quem está feliz aqui com Jesus essa noite? Amém. Aleluia. A igreja
soprado aqui hoje foi uma bênção. Infelizmente não pude estar aqui ontem, nem eu e minha esposa, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Existe um momento na vida da gente que a gente tem que parar para refletir sobre a nossa vida também. Mas tenho certeza que quem esteve aqui não se arrependeu. Tenho certeza que o Espírito Santo aqui falou nos corações da vida dos casais. Tenho certeza que renovou, restaurou casamentos aqui. É o dilema aqui do nosso irmão Ariel, sempre vidas restauradas. Eu tenho certeza que o Senhor operou aqui na noite de sábado. Meus irmãos, eu quero que você já abra a sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2. Olha que algo interessante, né? A irmã Ana veio aqui e falou lá em 2 Coríntios, pastor do devocional está em 1 Coríntios, no capítulo 14, e o Senhor tem falado comigo através dessa palavra. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, eu vou ler o verso 9 e depois nós vamos entrar no verso 10. Mas primeiro nós queremos entrar no verso 9. Talvez os nossos olhos humanos, os nossos ouvidos, não tenham a capacidade de entender o que está acontecendo diante de nós. A nossa capacidade humana, intelecta, não tem a capacidade de entender quais coisas grandiosas o Senhor já fez por nós. Talvez, eu tenho certeza que a maioria busca e pensa em coisas futuras, em algo ainda o que o Senhor irá fazer. E muitas vezes nós esquecemos o que Deus já fez por mim e por você. Nós nos esquecemos que o melhor de Deus já aconteceu sobre a face dessa terra. O melhor de Deus já andou conosco aqui em carne, sangue e ossos. O melhor de Deus já esteve andando, já foi criança, já foi jovem. Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vive está sentado à destra de Deus Pai. E muitas vezes quando nós olhamos para o versículo que já nós vamos ler, talvez nós seres humanos, eu faço isso constantemente. Nós projetamos coisas no futuro. Nós projetamos que no futuro tudo será melhor. E amém, eu declaro sobre a sua vida coisas grandes e maravilhosas também. Assim também sobre a minha vida. Mas muitas vezes nós acabamos nos esquecendo das maravilhas e das bênçãos que o Senhor já fez sobre as nossas vidas. E essa noite eu tenho refletido já há um bom tempo sobre esse texto e essa palavra. E muitas vezes, e algo que eu aprendi, que o Espírito do Senhor colocou no meu coração, nunca despreze uma vírgula, um ponto final e o próximo versículo. Porque quando nós entendemos que a Bíblia, ela conecta ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, é a sombra, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. E nós não podemos desprezar de maneira nenhuma tudo o que aconteceu no Antigo e para o Novo Testamento. Então, o que eu quero essa noite que os irmãos aqui comecem a entender. Olha lá que a palavra do Senhor vai nos dizer. 1 Coríntios capítulo 2, no verso de número 9. Paulo, assim escrevendo aos Coríntios, vai falar dessa maneira: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiu ou entrou no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Lindo, maravilhoso. É um dos versículos mais lindos e poéticos que você pode encontrar na palavra do Senhor. Algo incrível, não é? Mas se nós pensarmos que
para os nossos ouvidos. Será que Deus aqui está falando comigo e com você essa noite? Que é algo para o futuro? Ou é algo para agora? Para ser exato o momento que você está aqui ouvindo eu falar? Ou será no exato momento quando você aceitou a Jesus Cristo em sua vida? Ou será que quando você abriu o seu coração, quando você abriu o seu entendimento, quando você disse aí no seu coração: eu aceito o Senhor como meu único e salvador da minha vida, da minha alma? Olha que interessante. O texto vai dizer aqui, Paulo vai nos dizer que quando ele esteve em Coríntios, e Paulo escreve quando estava em Éfeso a carta aos Coríntios, a gente tem que entender que Paulo já tinha fundado a igreja de Coríntios, mas havia muita discussão, muita briga, muita contenda, muita distorção daquilo que ele tinha ensinado. Então Paulo ele começa a enviar cartas à igreja de Coríntios, para que eles pudessem então voltar a entender aquilo que Paulo tinha ensinado. E Paulo então ele vai começar a dizer que toda a pregação, tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele falou aos irmãos em Coríntios, não vinha da capacidade intelectual que Paulo tinha. Paulo poderia dizer que ele estudou teologia aos pés do maior mestre Gamaliel. Paulo ele podia usar toda a sabedoria que ele tinha, e ele tinha muito conhecimento. Paulo era um grande pregador. Paulo foi um dos maiores missionários. Mas Paulo ele vai dizer: tudo aquilo que eu preguei, toda a altivez que vocês viram na minha pregação, toda a autoridade que eu tinha quando eu estava com vocês, nada pertencia a mim. Tudo pertencia ao Espírito Santo de Deus. Porque tudo o que eu fiz foi através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tudo o que eu fiz foi para um Cristo, e um Cristo que foi crucificado, um Cristo que foi ressuscitado, um Cristo que venceu a morte, um Cristo que teve toda a autoridade sobre toda a carne, sobre toda a terra. Aleluia. Paulo ele começa a dizer à igreja de Coríntios que tudo o que ele sabia, toda a autoridade que ele tinha não era dele. Tudo aquilo que ele pregou veio de Cristo Jesus. Tudo aquilo que ele pregou à igreja de Coríntios, nada vinha da autoridade de Paulo. Paulo ali ele dá uma lição à igreja interessante para nós essa noite. Paulo então ele vai discorrendo e dizendo que a sabedoria que ele tinha não era dele. Tudo que ele fazia não era dele, mas sim de um outro e grande que estava além da nossa compreensão. Você lembra que nós lemos aqui que Paulo, no verso 9, ele vai dizer: mas como está escrito? Aonde está escrito? O que Paulo estava querendo passar para a igreja de Coríntios? O que essa noite Deus quer falar comigo e com você? Você pode dizer para você mesmo que você é bem-aventurado? Diga bem forte: eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Está fraco isso daí. Diga: eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Agora ficou melhor. Nós somos bem-aventurados. E já você vai entender. Eu nem estou pregando Mateus 5, as bem-aventuranças. Mas eu estou aqui essa noite dizendo para você e para mim que nós somos bem-aventurados. Paulo ele faz uma referência ao texto. Eu posso imaginar que naquela noite ou naquele dia onde Paulo estava escrevendo essa carta aos Coríntios, Paulo não estava ali com sua Bíblia, com seu rolo, para ele consultar onde está escrito.
ou talvez não estava com seu celular, seu smartphone, ele não conseguiu consultar exatamente aonde se localizava, ou no seu aplicativo ali da sua Bíblia. Será? Nós temos um costume de quando nós não lembrarmos, nós vamos lá no aplicativo. Mas Paulo ele diz, mas como está escrito? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem entrou no coração do homem. Nós temos que voltar ao Antigo Testamento. E nós voltamos lá no profeta Isaías. Nós voltamos lá no texto que está lá em Isaías 64, e no verso de número 4. Paulo vai fazer uma citação que o profeta faz ali nesse capítulo. E olha que interessante. Havia uma promessa de Deus desde Gênesis, no capítulo 3, quando ele diz que o menino pisaria na cabeça da serpente, aquilo que o filho que a mulher geraria pisaria na cabeça da serpente. Deus já estava trabalhando em algo, Deus já estava planejando algo, Deus já estava fazendo algo. E o profeta, na sua angústia, Babilônia tinha tomado o reino de Judá. O profeta vai citar o que Paulo cita. Paulo vai citar o que Isaías citou. Olha só que interessante, se puder colocar Isaías 64:4, só para os irmãos entenderem a citação que Paulo aqui faz em 2 Coríntios. Isaías 64:4. Olha lá. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e o olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Isaías estava esperando por algo. Eu consigo me colocar no tempo que Isaías teve essa visão. Olha que interessante. Imagine você, imagino eu. Isaías teve uma visão de um Deus tão grande, tão maravilhoso, um Deus que está além da minha e da sua compreensão. E esse Deus um dia viria como homem, como carne, para salvar, para libertar, através da sua morte na cruz, através da morte de Jesus Cristo na cruz, aonde pregou e riscou aquilo que estava escrito ao contrário, sobre mim e sobre você. Isaías ele olha a promessa de Deus. Isaías vai dizer que desde os tempos antigos, desde Adão, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, desde Josué, desde Davi, de todos, Elias, Eliseu, todos esses homens não ouviu e nem viu esse Deus, mas era uma promessa de Deus, era uma promessa de Deus que viria se cumprir, era algo que Deus já estava planejando, já estava desde a fundação dos tempos, assim como Paulo diz aqui no texto que nós lemos, que desde a fundação dos tempos, Deus já tinha preparado algo, Deus já tinha preparado alguém. E olha que interessante, Deus faz a promessa. Isaías 64 já vai anunciar. Interessante que, como a nossa visão é limitada, nossos ouvidos são limitados, e nós não conseguimos perceber o agir, o trabalhar de Deus. Mas o texto está dizendo que Deus trabalha para aqueles que nele esperam.
Deus está trabalhando por você, meu irmão. Deus está trabalhando para aqueles que o esperam no Senhor. Assim como Ele tem trabalhado até hoje, Deus continua trabalhando. Nossos olhos carnais, nosso ouvido carnal, não consegue perceber o que Deus já está fazendo. E Deus está fazendo nesse exato momento. Você disse que você é bem-aventurado, e pois você é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados. E eu te digo algo, que não sou eu que estou aqui afirmando. É o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus que vai nos afirmar isso, e já nós vamos chegar lá. Já você vai entender aonde o Espírito do Senhor quer te levar essa noite. Interessante, não? Interessante a palavra de Deus, como vai se conectando. A Bíblia, ela se conecta. Aquilo que estava lá no Antigo Testamento se conecta com o Novo Testamento. Deus faz uma promessa. Isaías, ele deslumbra, ele vê algo maravilhoso. O verbo que estava no princípio com Deus, o verbo que era Deus, esse verbo iria se encarnar. O grande eu sou, o Senhor dos senhores, o Deus grande, o Deus forte, o Deus eterno, o Deus maravilhoso, o príncipe da paz. Aleluia! Iria se encarnar no meio de nós. Deus faz a promessa. Isaías, ele deslumbra a promessa. Isaías, ele vê a promessa, mas ele não vê fisicamente e nem ouve fisicamente. Assim como todos os outros santos e justos, assim como todos os homens que viveram antes de Cristo vir até a terra, nenhum desses homens tiveram o privilégio de andar com Jesus. Nenhum desses homens tiveram o privilégio de ouvir Jesus pregar. Nenhum desses homens teve o privilégio de andar com Jesus. E a Bíblia, então, ela vai nos levar no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13 e no verso de número 16 e 17. Mateus 13, 16 e 17. Olha lá. O que a palavra do Senhor está dizendo essa noite? Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Bem-aventurado são os ouvidos dos olhos de vocês, porque me veem e me ouvem. Você viu Jesus? Você ouviu Jesus? Não. Mas nós vamos chegar lá. Já você vai entender. Jesus contando parábolas aos discípulos. E os discípulos não entenderam por que Jesus não estava falando com a multidão e falando daquela forma com eles. Jesus chama ele e diz: eles não entendem as coisas do alto, mas para vocês, em secreto, é revelado as coisas do alto. Para vocês que foram escolhidos a dedo, vocês conseguem me ouvir? Você consegue me tocar? Eu fico imaginando o privilégio que esses homens tiveram de poderem sentar à mesa com o Pai, de poder ser servido e lavado os pés por próprio Deus. Esses homens tiveram o privilégio de andar com Jesus. Eu fico imaginando algumas horas da tarde ou da manhã, esses homens
Olha que interessante isso. Esses homens tiveram o privilégio de andar com Jesus. Esses homens tiveram o privilégio de ouvir Jesus falar. Tudo isso parece muito distante de nós, não é? Tudo isso parece tão estranho, não é? Mas olha o que ele fala no verso de número 17. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aleluias. Esses homens tiveram um privilégio que nem Abraão teve. Esses homens tiveram o privilégio que nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nenhum homem teve esse privilégio de ouvir, de tocar, de abraçar Jesus. Mas olha que interessante. Eu e você também não vê Jesus. Eu e você também não ouvimos Jesus cara a cara, face a face. Você toca Jesus? Você senta com Jesus? Mas o seu ouvido não ouviu, os seus olhos não viu, e nem entrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Eu disse que você é bem-aventurado, não? E você é mais do que bem-aventurado. Nós somos impactados com algo maravilhoso. Aleluia. A graça do nosso Deus. A graça do nosso Deus. Obrigado, Senhor. Ela nos alcançou. E agora vai começar a ficar interessante isso. Paulo cita algo que o profeta Isaías deslumbrou. Paulo vai citar algo que a promessa de Deus, feita lá em Isaías 64:4. Os discípulos de Jesus vai ver a confirmação da promessa. O Deus que era o Deus eterno se torna tangível. Um Deus que poderia ser tocado, um Deus que poderia ser abraçado. Aquele povo viu um Deus encarnado, viu o próprio Jesus, andou com Jesus, sentou com Jesus, abraçou Jesus, se alimentaram com Jesus, caminharam com Jesus. A promessa de Deus se cumpre. Mateus 13, 16 e 17. Se nós lembra que eu li apenas um versículo do capítulo 2, eu li apenas o 9. Agora vai começar a ficar interessante. Se eu e você somos bem-aventurados, se nós não vimos nem tocamos Jesus, se nós não ouvimos cara a cara Jesus, mas como que nós somos bem-aventurados? Certa feita, Jesus ressuscitado, ele entra no meio da sala, ao qual os discípulos estavam aguardando ali algo, e de repente eles veem à sua frente Jesus ressuscitado. Aqueles homens viram todo o Calvário, aqueles homens viram tudo que Jesus passou. Eles viram Jesus crucificado, eles viram o corpo de Jesus na cruz, mas ele tinha dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aqueles homens que viram a promessa de Deus se cumprir, aqueles homens
que tocaram Jesus, aqueles homens que falaram e ouviram Jesus, duvidaram da palavra do Senhor. Quando Jesus ele entra naquela sala, tinha um discípulo que ainda era mais duvidoso, um discípulo que talvez poderia ser mais cauteloso. Eu não sei qual nome que você colocaria. Tinha um sujeitinho chamado Tomé ali. Esse cara, para entender que o que estava na frente dele era Jesus ressurreto, ele vai dizer a Jesus: eu só acredito se eu tocar no Senhor. Eu só acredito se eu tocar nas feridas do Senhor. E Jesus então diz: toca, pode tocar, sou eu, é eu que estou aqui. E quando ele toca em Jesus, ele vê que realmente é Jesus, então ele crê que é Jesus. E hoje eu lendo a Bíblia em casa, eu nunca tinha observado uma canequinha que a esposa deixou na escrivaninha, que a frase era assim: crer para ver. Nós precisamos crer para ver. Aleluia. Eu e você precisamos crer, ter a fé inabalável, inalterada, Amém. do nosso Salvador. Aleluia. E Jesus vai dizer algo interessante então para Tomé. Está lá em João capítulo 20, no verso de número 29. Se puder colocar para a igreja acompanhar. Eu e você, nós somos bem-aventurados. Olha que o Senhor disse para nós, para você, para mim. O próprio Senhor Jesus disse isso, que nós somos bem-aventurados. Lá em João 20, 29, olha o que Jesus disse a Tom. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu, né? Você está me vendo, você me tocou, aí você acreditou que era eu mesmo. Mas agora olha o olhar da fé, que vai passar por mim e por você agora. Aleluia. Bem-aventurados os que não viram, 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 mas creram, mas creram, mas creram. Bem-aventurados é você, meu irmão. Aleluia. Bem-aventurados é você, meu irmão, que decidiu um dia da sua vida aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, Jesus. Bem-aventurados é você, meu irmão. Bem-aventurado é você, minha irmã. Você não andou com Jesus, você não ouviu Jesus, você não abraçou Jesus, mas você creu em Jesus. Aleluia. Você crê em Jesus. Agora vamos para o verso 10 de 1 Coríntios, capítulo 2, e verso 10. Olha que interessante. Paulo cita uma promessa que está em Isaías 64:4. Os discípulos de Jesus e toda aquela multidão vê a promessa se cumprir, Mateus 13, 16 e 17. Todos os justos, todos os santos, eles não viram nem ouviram Jesus. Agora é o mais impactante para mim. Lembra que eu disse? Nunca menospreze uma vírgula, nunca menospreze um ponto final, nem o próximo versículo. Quando eu era muito emocionado, antes de começar a estudar a Bíblia, antes de começar a entender mais a palavra do Senhor, quando eu lia um versículo, eu já saía logo contando para todo mundo. E quando eu decorava, eu queria falar toda hora. Mas quando eu
Espírito do Senhor chamou minha atenção. Filho meu, lê tudo, compreende tudo. Calma, calma, sem afobação. Tudo tem um tempo. E esse tempo, Deus ele vai colocando e encaixando coisas que, quando nós lemos, nós achamos que é algo do futuro. Eu creio que Deus ainda tem algo mais grande, tem algo maravilhoso. Eu creio que lá no céu nós veremos coisas que os nossos olhos não viram. Eu creio que lá no céu nós vamos ouvir coisas que nossos ouvidos não ouviram. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, você essa noite entendeu que a promessa foi feita lá em Isaías, se cumpriu nos evangelhos. Eu citei aqui Mateus, mas os outros também têm. Você viu que você é bem-aventurado, porque você não andou com Jesus, você não viu Jesus, você não abraçou Jesus, mas você é bem-aventurado porque você creu nele. Aleluia. Pelo olhar da fé, você creu no Senhor, e você crê no Senhor através da fé. Amém. Porque como diz lá em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que nós recebemos e das coisas que ainda não recebemos. É a certeza, e pela fé você tem a certeza que Cristo ressuscitou. Pela fé você tem a certeza que Ele está aqui essa noite. Aleluia. E pela fé você tem a certeza que um dia Ele voltará para nos buscar. Porque foi Ele que disse que aonde Ele estaria, nós estaríamos com Ele. Que é algo que me chama a atenção também. Aqueles dois ladrões na cruz, um se arrepende, o outro não. Mas Jesus diz algo para ele que profundamente toca o meu coração. Quando ele diz: hoje mesmo, Aleluia. tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Mas você sabe o que chama mais a minha atenção? Não é nem o paraíso. O que chama mais a minha atenção é estar comigo, é estar com Cristo. Não importa onde você esteja, diz que Ele esteja com você. Aleluia. Diz que o nosso Senhor esteja com você. Não importa se nós vamos reinar aqui na terra, não importa se nós vamos para o paraíso, não importa se nós vamos para o mais alto dos céus. Presença, Senhor. A presença do Senhor Presença. é estar com Ele, Aleluia. é andar com Ele, Aleluia. é ouvir Ele, Glória. é tocar no nosso Senhor. Eu disse que Paulo ele vai dizer que a pregação dele não consistia em sabedoria humana, nem no que ele tinha estudado. E olha que ele era estudado. Ele até um texto que vai dizer que toda a sabedoria que ele tinha de nada servia, que para ele era como algo qualquer, esterco. Paulo vai dizer isso. Ele mesmo vai usar isso. Eu disse que você é bem-aventurado, nós somos. Mas olha que interessante. Muitas vezes quando eu refleti sobre esse versículo, eu sempre criei expectativa do que Deus ainda iria fazer por mim. Como é interessante a gente ver que o nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, não entrou no nosso coração. São as coisas que Deus tem preparado. Aleluia. Mas pelo Espírito de Deus, que agora nós vamos entender
essa noite, e tudo isso que eu já preguei e falei essa noite, vai se basear nesse versículo que nós vamos ler. Lá no verso 10 de 1 Coríntios, no verso 2, no capítulo 2. Olha só o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Você viu que Paulo menciona que o nosso olho não viu, nem o seu ouvido ouviu, mas agora é algo sensacional da palavra. Porém, aleluia. Olha só, mas Deus, essa você não sabia, mas Deus nos revelou, Aleluia. pelo seu Espírito, Aleluia. porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus já se revelou para você, meu irmão, meu irmão. Deus tem se revelado para você aqui essa noite. Deus se revelou para você naquele dia que você aceitou Ele na sua vida. Deus se revelou na sua vida. Deus se revelou no seu coração. Se coloca de pé, igreja. Chega lá, canta, lá, baixar, lá, aleluia. Eu quero chamar aqui na frente somente aquela pessoa que ainda não conhece a Jesus. Eu quero chamar aquela pessoa que decidiu por alguma circunstância abandonar a sua fé. E hoje você tem a decisão de se reconciliar com Ele. Eu usei dois termos aqui que não funcionou, mas esse eu tenho certeza que vai funcionar. Eu quero chamar aqui na frente você que já se encontrou com Jesus, você que já teve um encontro com Jesus. Ninguém aqui se encontrou com Jesus? Ninguém aqui aceitou Jesus na sua vida? Eu acho que os irmãos ainda não entenderam. Eu acho que você não entendeu. Quero chamar somente você que pelo olhar da fé entendeu e compreendeu, e os seus olhos viram, e os seus ouvidos ouviram, o nosso Deus. Porque pelo Espírito de Deus, Ele já revelou para mim e para você até as profundezas de Deus. Eu quero chamar você que já tomou sua decisão. Quero chamar você que ainda não se decidiu, ou você que quer dizer a Ele o quanto você o ama e quanto você o adora. Eu quero chamar você aqui na frente a se conectar novamente com Jesus. Eu quero chamar você aqui para se transportar na presença dEle agora, neste momento. Porque um dia você não ouviu, um dia
Porque eu creio que esse dia logo virá e logo chegará. Em nome de Jesus, exalte ao Senhor com suas palmas. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos aqui te agradecer, ó Pai. Agradecer pela essa oportunidade que o Senhor nos deu de nós estarmos aqui essa noite, ó Pai, ouvindo a palavra